Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos aqui, mais um domingo na presença do Senhor, para estudarmos juntos a palavra de Deus, e é com muita alegria que nós nos apresentamos aqui, neste domingo, para estudarmos juntos. E você que está aí nos ouvindo, eu sei que você vai ser muito abençoado nesta manhã. A pastora Maria Barbosa vai estar trazendo um estudo maravilhoso, falando sobre o julgamento. Quantas vezes nós julgamos, e pensamos, fazemos deduções e até nos precipitamos, entendemos depois, e não foi aquilo. Então, o que Jesus falou, não julgueis para não seres julgados. Olha a importância de guardarmos a palavra no coração. Mas neste momento, antes de estudarmos a palavra de Deus, nós vamos orar, e eu quero deixar um versículo do Salmos, dois versículos do Salmos 126, que diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo seus molhos. Esse é o versículo 6. E aí, o versículo 3 do mesmo Salmo diz assim: porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Leve a palavra de Deus. Às vezes é difícil, às vezes durante a caminhada passamos por obstáculos que temos que vencer, superá-los, mas sempre com a palavra de Deus no nosso coração, lembrando que Ele fez e faz e fará grandes coisas na nossa vida, na nossa família, por isso estamos alegres. E hoje nós queremos orar em especial pelo pastor Ivan. Ele completou dia 3 de março, agora, quinta-feira, 33 anos de ministério pastoral. E com muita alegria nós agradecemos a Deus a vida dele. Louvamos a Deus no dia 3, estávamos juntos lá no recreio, agradecemos a Deus. Hoje na nossa igreja, no Engenhou, estaremos louvando a Deus e agradecendo por este ministério The Mission, amém? E antes de tudo, ele é um ganhador de almas, E eu posso dizer isso com muita certeza, porque tenho acompanhado durante todos esses anos o ganhador de almas, como ele ama ganhar vidas para Jesus e povoar o céu. Então, pastor Ivan, recebe aí o nosso abraço, nosso parabéns, porque você é um ganhador de almas, você levou e tem levado a preciosa semente, andando e chorando.
Portanto, com certeza, o Senhor tem te abençoado e você tem voltado com risos, com alegria, porque quando você leva a preciosa semente, você voltará com certeza com alegria. E a alegria do outro é a alegria dele, é a alegria sua e principalmente do Senhor. Amém? Vamos orar neste momento? Você que está aí também precisando neste momento e fazendo uma súplica ao Senhor, vamos orar também pelo mundo que está em crise, a Ucrânia, a Rússia. Oremos neste momento. Querido Deus, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez, está fazendo e irá fazer. Muito obrigada. O Senhor é bom, maravilhoso, tem cuidado de nós. Nós temos uma palavra para ti de agradecimento, Senhor, e vem do nosso coração. Agradecemos a ti, Senhor, também pelo Ministério Pastoral do Pastor Ivan Lemos, que ele esteja sendo sustentado por ti, como o Senhor tem sustentado ele até agora. Não é fácil, Senhor, levar a palavra, mas ele, Senhor, durante esses 33 anos, Senhor, tem amado, Senhor, o teu reino e a tua obra e vidas. Nós pedimos as mais ricas e abundantes bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Senhor, abençoe também neste momento cada pessoa que está aqui nos ouvindo, que precisa, Senhor, de um refúgio neste momento, de um socorro neste momento. O Senhor é Deus presente na angústia. Senhor, esteja, Senhor amado, indo de encontro a cada necessidade, para a glorificação do teu nome. Nós pedimos também uma bênção para o mundo, Senhor. Os nossos irmãos ucranianos, nossos irmãos que estão na Rússia também sofrendo, aqueles que estão, Senhor, padecendo devido a esta guerra, que o Senhor acalme a guerra, que o Senhor toque no coração dos homens, para que esta guerra seja desfeita e a paz reine. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, este momento agora de estudo da tua palavra e a nossa querida pastora Maria Barbosa, em nome de Jesus. Querida pastora, recebe nosso abraço, que Deus te use poderosamente. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Já viu o nosso tema hoje? Não julguem os outros. Amém? Diz aí para a pessoa que está perto de você, não julguem os outros. Verdade. Nós temos uma tendência a fazer juízo das coisas e das pessoas, não é verdade? Julgar é formar um conceito, é emitir uma opinião sobre uma situação ou sobre uma pessoa, e isso é um pouco perigoso. E nós vamos falar hoje o que a Bíblia fala sobre isso, sobre julgar, sobre julgamento feito por nós, né? Quais são as recomendações do Senhor Jesus? Nós vamos falar sobre a diferença entre julgar o que está no coração, julgar as intenções, os motivos do coração e julgar as evidências. Nós vamos falar sobre essa diferença. E nós vamos dizer, se formos julgar as evidências, que são as atitudes, o que devemos nos policiar, o que devemos observar. Então, fica ligado aí, nós estaremos juntos aqui estudando a palavra de Deus. Amém? É um prazer ter você aqui. Que o Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Então, não julguem os outros. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 7. Naná, minha querida, o Senhor te abençoe, te restaure, te fortaleça, amém? Preciso da sua ajuda, tá? Nós te amamos, em nome de Jesus. Então, Naná, vamos lá. Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5. Vamos lá? Observe aí, Mateus, já estou aqui com a minha Bíblia aberta, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Fortíssimo, né? É o próprio Senhor Jesus falando aqui, e ele dá uma advertência. Começa o texto trazendo uma advertência, dizendo, não julguem as pessoas. Cuidado com o julgamento. Jesus está alertando sobre o perigo do julgamento.
o perigo da medida que nós usamos, porque essa medida vai voltar para nós, vai voltar contra nós. O perigo da forma como julgamos. Então, Jesus está dizendo, olha, como vocês não saberão fazer, não façam. Não julguem. E aí ele segue dizendo, ó, não julguem, por quê? Se você julgar, quer dizer, se você mesmo assim quiser julgar, fica esperto, porque quando a medida que você usar para julgar, vão usar contra você também para julgar. Então, quem julga tem que estar ciente que vai ser julgado também. Amém? E ele diz, cuidado com a forma como você faz. Como que você vai tirar uma coisa que está na vida do teu irmão se você tem coisas piores? Então Jesus está nos alertando aqui que muitas vezes, irmãos, nós não estamos qualificados, não estamos aptos para julgar coisas ou pessoas, porque muitas vezes essas coisas, a gente se importa tanto com a vida do outro e a gente, muitas vezes, tem coisas na nossa vida que são maiores e piores do que as que estão na vida do outro. Mas a gente quer julgar o outro e a gente deixa de olhar para nós mesmos. Então Jesus está falando, você quer ajudar? Primeiro cuida de você. Depois você vai lá e ajuda. Você quer tirar o argueiro? Você quer observar? Você quer dar parecer sobre a vida do teu irmão? Primeiro cuida de você. Então isso é muito sério e nós temos que estar muito atentos a isso. Porque muitas vezes nós erramos porque fazemos julgamentos precipitados. Quem nunca, né? Quem nunca julgou uma coisa e depois falou, não devia ter falado isso, que eu estava errado. Agora, vendo melhor, observando melhor, eu vi que estava errado. Então, é isso que Jesus está falando. Toma cuidado, porque você não sabe, você não vai saber. E então, para que você faça a coisa da forma certa, cuida de você primeiro. Depois, ajuda o outro a tirar o argueiro. Sabe, a Bíblia fala que tem um argueiro no olho do outro. O argueiro é um cisco. E a Bíblia fala que tem uma trave no nosso olho. A trave é como se fosse uma viga. Já viu construção civil? Naná aí, que é a nossa engenheira? Pois é, Ná. Trave é uma viga, aquilo é enorme, né? Pesado. A Bíblia está dizendo, Jesus está falando, você tem uma viga no teu olho e está olhando o cisco do outro? Que história é essa? Muitas vezes nós enxergamos o menor defeito do outro e não enxergamos os maiores em nós. Isso é muito grave. E nós vamos desenrolando essa lição hoje, exatamente nos levando a refletir sobre isso, né? E o que a Bíblia tem a falar sobre isso. Então, é importante, antes da gente continuar, porque existe aí uma corrente assim, não, pega esse versículo aqui, que Jesus falou para não julgar, e fala, tá vendo? A gente não pode julgar nada. Então, a pessoa pode fazer o que quiser, que a gente não pode julgar. Vamos lá. Vamos arrumar isso, né? Vamos lá. Nós precisamos distinguir dois tipos de julgamento. Um é o que Jesus está falando aqui. E tem o outro julgamento que eu já vou explicar. Primeiro tipo de julgamento. Julgar os motivos do coração. O que levou a pessoa a fazer aquilo? Quais foram os motivos do coração? Eu e você, diga aqui comigo. Nós temos condição de julgar as razões do coração de alguém? Sim ou não? Claro que não. Quem é a única pessoa que conhece o nosso coração e é capaz de nos julgar com precisão sobre os motivos do nosso coração? Quem é? Deus. Deus é o único que sabe julgar e que pode julgar os motivos, porque só Ele conhece o nosso coração. Olha o que a Bíblia diz, Salmos 139. Vamos lá. Então, primeira distinção, eu preciso entender o que é julgar os motivos do coração. Então, como só Deus pode julgar, Jesus fala, não julgueis. Ele está falando dos motivos do coração. Vamos ver isso? Salmos, capítulo 139. Vamos lá. Versículos 23 e 24. Quem pode fazer isso aqui que o salmista vai pedir? Só Deus pode. Ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quem é que tem o poder de sondar o nosso coração? Deus. Ninguém mais pode fazer. Então é Ele que sonda e que julga os motivos do coração. Então quem somos nós para julgar o motivo que levou alguém a fazer algo? Nós não. Nós não julgamos motivos de coração, porque só Deus conhece o coração. Olha o que a Bíblia diz, Tiago, capítulo 4. Vamos lá, estamos na introdução, amém? Tiago, capítulo 4, vamos lá, Naná? Versículo 12, vamos lá. Tiago
4:12, diz assim a Bíblia, ó. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Então aqui está falando sobre Deus que conhece e que sonda os corações e que é capaz de julgar os verdadeiros motivos que levaram você a fazer alguma coisa, a praticar alguma coisa. Então esse é o julgamento que só Deus pode fazer. E Jesus fala, olha, não julga, porque vocês vão errar os motivos do coração. Agora, existe um segundo mandamento que nós, um segundo julgamento que nós podemos praticar desde que em amor, que é o julgar as evidências. O que é julgar as evidências? É analisar uma situação e tirar conclusões dela. Por evidências, por frutos, por resultados. Onde é que está a base bíblica disso? Vamos ver isso? 1 Coríntios, vamos lá. A Bíblia diz que a igreja, ela pode julgar sim as evidências. Olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. Então Jesus está se referindo ao julgamento dos motivos do coração, quando ele diz não julgueis para não ser julgados. E aí ele alerta, mas se você julgar, atenção, porque do jeito que você julgar, você vai ser julgado também. Então já está preparando você. E aí Paulo fala aqui, ó, inspirado por Deus, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 5, diz assim, ó, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Então, nós vamos julgar o mundo, irmãos, amém? Olha aí. Mas como é que a gente julga o mundo? Julga o coração das pessoas? Não, a gente julga o quê? As evidências, as atitudes, o comportamento, os frutos, não é? Olha lá. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então Paulo está falando aqui dos problemas entre os irmãos e está dizendo, vocês poderiam julgar essas coisas e não levar para o tribunal dos incrédulos. Que é crente processando igreja, crente processando outro irmão, né? A Bíblia está dizendo aqui, vocês têm condição de julgar as atitudes erradas de vocês e corrigir, e dar julgamentos, dar vereditos aqui. Versículo 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Olha aí, quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, ponde na cadeira aos que são de menos estima na igreja. Olha o versículo 5, para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Então Paulo está dizendo, vocês que deveriam julgar essas coisas, essas coisas que acontecem, essas atitudes que um ou outro tem, vocês é que deveriam julgar, orientar, corrigir, são vocês que têm que fazer, entende isso, irmãos? Então nós podemos sim ver uma atitude errada, ir lá e fazer o julgamento não no sentido de condenar, mas no sentido de orientar. É diferente, amém? Então isso é julgar evidências, é quando você olha, observa, conhece a situação e aí você vai lá para tentar achar uma solução para aquela evidência, para aquele problema, para tentar ajudar a pessoa, amém? Então a Bíblia diz que nós julgaremos, vamos julgar os anjos. Nós podemos julgar coisas maiores, imagina coisas pequenas, né? Olha o que diz também Mateus, capítulo 7, olha lá. Mateus, porque tem muita gente que usa esse negócio que não pode, ninguém pode me julgar, porque Deus conhece o meu coração. Você já escutou isso? Ninguém pode me julgar, que Deus conhece o meu coração. Pois é, e nós conhecemos também, sabe como? Pelos frutos. A Bíblia fala isso, quer ver? Ó? Mateus, capítulo 7, por isso que as nossas atitudes é que espelham o que está no nosso coração. Então, o que está no nosso coração? Nós vamos saber pelas nossas atitudes. Então, o meu irmão vai ver em mim o meu coração através das minhas atitudes. Deus julgará o meu coração, mas o meu irmão, ó, vai ficar de olho naquilo que eu faço, nos meus frutos, nos meus resultados, nas minhas ações. Olha lá, Mateus, capítulo 7, versículos 16, 18 e 20. Vamos lá? Mateus 7, versículo 16, assim, ó. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Aí, versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Então nós vamos ver as evidências na vida do irmão, na vida do outro, e nós vamos ter condição de dizer, tá de acordo com a palavra? Não tá? Como que nós vamos fazer? Nós vamos acusar? Nós vamos matar? Ou nós vamos ajudar? Qual é a sua escolha? Quando nós vemos uma atitude errada, a gente se afasta ou a gente ajuda? Isso a gente tem que pensar. Então, nós vamos ver as evidências e vamos compará-las, as atitudes do irmão, não com a nossa vida ou com a nossa axiologia, mas nós vamos comparar, com a palavra. Então, quando a gente compara com a palavra e a gente entende a situação do irmão, a gente tem condição de ajudá-lo e não de condená-lo. Amém? Então, o que nós precisamos fazer não é condenar, porque nós somos os reis da verdade. Nós temos que fazer é ajudar pela palavra. Amém, amados? Então, se formos julgar, temos que tomar cuidado. Jesus falou, vocês têm que tomar cuidado. Tenham cuidado. Então, esse motivo do coração, julgar os motivos que levaram a pessoa a fazer ou a errar, isso não nos compete. É isso que Jesus está falando lá em Mateus 7. Mas ele disse, mas se você julgar, se você achar que tem que julgar alguma coisa, um irmão, cuidado, porque você também será julgado. Precisamos ter cuidado com a medida que usamos, porque seremos medidos pela mesma medida. Amém? Fala aí para a pessoa que está perto de você. Se você julgar, você também vai ser julgado. Verdade. Amém? Então, muitas vezes, os nossos próprios defeitos nos impedem de enxergarmos. E a gente só enxerga o outro. Você sabe que defeito... Eu já ouvi alguém dizer o seguinte, que defeito é igual casca de feijão no dente. É fácil de ver nos outros, mas na gente a gente não vê. Já viu isso? Já aconteceu com você? Você dá um sorriso, tem uma casca de feijão no seu dente e fala, ih, tem uma casca de feijão aí, já viu? Isso é defeito. Defeito é igual casca de feijão. É fácil de ver nos outros, mas na gente, a gente não sabe que tá e a gente paga mico, né? Assim, é verdade. Então, defeito é assim. Por isso que nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós temos a casca de feijão e estamos vendo a casca no dente do outro. E Deus espera que nós removamos a nossa casca de feijão para falar para o outro que ele também tem uma. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, amados? Glória a Deus. Então, primeiro eu preciso enxergar a trave, a viga que está em mim, o meu defeito, a casca do feijão. E depois eu ajudo o outro a remover o cisco, a outra casca de feijão. Vamos ver isso? Primeiro, eu preciso enxergar a trave em mim. Olha o que Davi fala aqui. Ele enxerga a trave nele. Salmos de número 51. Vamos lá ver? Que Deus nos ajude. Amém? Salmos 51, versículo 3. Vamos lá? Diz assim, ó. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi falou, já vi a trave. Senhor, eu já vi a trave. E agora eu preciso que o Senhor me sonde, que o Senhor me arranque esse mal de mim, que o Senhor me limpe com sopo. Ele usa essa expressão, que é uma planta, né? Um arbusto que tem uma haste que era molhada no sangue e aspergida sobre a pessoa. E é um símbolo, né, do sangue de Jesus. Então ele está falando, Senhor, eu já enxerguei as minhas transgressões, eu já vi a trave que está no meu olho, então me ajuda, me limpa com ensopo. Quando você lê o Salmo 51, você vê Davi pedindo o ensopo, ou seja, a cobertura do sangue, a limpeza pelo sangue. Que Deus nos ajude a enxergar isso. Então, primeiro eu enxergo a trave que está no meu olho e depois eu ajudo o outro a tirar o cisco. Vamos ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Amém? Essa é uma introdução. Amém? 5:11. Glória a Deus. Olha o que diz aí, vamos ler? O que diz aí, ó? Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Então ele está dizendo, ó, vocês precisam exortar uns aos outros, animar, corrigir, orientar, né? Então quando você já tirou do seu, agora você vai ajudar, exortar, animar, fortalecer o outro, alertar o outro, chamar a atenção do outro com amor, para que remova o cisco do seu olho. Então, se eu julgar evidências ou comportamento das pessoas ou o jeito de falar de alguém, eu não vou julgar os motivos do coração da pessoa. E se eu julgar a pessoa, suas atitudes, eu preciso fazer isso
através da reta justiça, através da palavra e com amor. Amém? Nós vamos ver isso já já, tá bom? Amém? Então tá claro isso aqui? Então existe uma diferença entre julgar os motivos do coração e julgar as evidências. Nós só conseguimos enxergar o que está na nossa frente, né? A Bíblia diz que nós só vemos o que está diante de nós. Então, como nós não conseguimos enxergar por dentro da pessoa, nosso julgamento é extremamente limitado. Então, por ele ser tão limitado, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos errar. E todo o rigor que eu utilizar para julgar alguém, pode ter certeza que esse rigor vai retornar para mim também. E alguém vai me julgar, ou muitas pessoas vão me julgar. Entende isso? Amém? Então nós precisamos entender isso, para que possamos fazer o que Jesus falou. Jesus falou, não julga, porque se você fizer, você vai errar. Agora, irmãos, o problema é que todo dia nós estamos julgando situações, estamos julgando pessoas. Esse é o problema. Então, já que estamos fazendo, porque fazemos pelo que vemos, pelo que soubemos, pelo que percebemos, né? Então vamos aprender a fazer da forma correta, com cuidado, com muito cuidado. Nós vamos falar isso agora. Então agora nós vamos falar sobre o que nós temos que observar. Na hora que você emite uma opinião sobre alguém, na hora que você vê alguém errando, o que você tem que ter cuidado? Quais são os cuidados que você precisa ter quando você emite um julgamento sobre o comportamento de alguém, sobre a forma como a pessoa está agindo, a forma como ela está falando, os relacionamentos daquela pessoa? Vamos observar que cuidados nós precisamos ter. Amém? Eu convido você a ver comigo agora, Naná. Preciso da sua ajuda. Nós vamos falar sobre 4 coisas que nós precisamos observar quando nós emitimos uma opinião sobre algo ou sobre alguém. Querido, precisamos estar atentos à palavra. Amém? Vamos ver isso, Naná? 4 coisas que nós precisamos observar quando nós emitimos julgamento, emitimos opinião. Vamos lá? Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu e você, primeira coisa que é necessário que a gente observe. Primeiro, não seja hipócrita. Diga à pessoa que está aí perto de você, não seja hipócrita. Né? Quando você vê alguma coisa errada, alguém fazendo alguma coisa errada, primeiro, não seja hipócrita. Você sabe o que é hipócrita? Hipócrita é alguém que está fingindo, que está disfarçando. Mais ou menos é o seguinte, ó. Nós também fazemos e agimos igual aquela pessoa. Mas quando a gente vê alguém fazendo, a gente fala, nossa, misericórdia. Mas nós fazemos a mesma coisa. Mas na hora que a gente vê o outro fazendo, a gente fala, Jesus toma conta, miserento. Não é assim que a gente fala? Verdade. Porque nós somos bons juízes, irmãos. Nós somos bons juízes. Porque a gente só quer levantar o dedo, ó. Alguém já disse, quando você levanta um dedo, tem 3 apontados para você aqui, ó. Você já viu isso? É verdade. Você aponta 1, 3 apontam para você. Ainda tem um de quebra aqui que se envergar ele também aponta. Então nós temos que tomar muito cuidado. Olha o que a Bíblia fala, Lucas capítulo 13. Vamos lá, Lucas 13, vamos lá. Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 16. Escute isso. Lucas 13, de 10 a 16. Diz assim, ó. E ensinava no sábado numa das sinagogas, está falando de Jesus. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias, que é mister trabalhar? Nesses, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? Versículo 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Irmãos, olha a hipocrisia
do príncipe da sinagoga. Olha a hipocrisia desse homem. Jesus havia curado uma mulher num dia de sábado. E aí, quando o príncipe da sinagoga viu, falou: hoje é sábado. A religiosidade, estar dentro de uma caixinha quadrada e não abrir a visão e saber que a misericórdia está acima de qualquer coisa, fez com que aquele homem apontasse o dedo para Jesus e falasse: tá errado, curou no sábado, esse camarada aí está descumprindo a lei. E aí Jesus, todo-poderoso, né? Jesus fala: você é um hipócrita, cara, porque você faz a mesma coisa. Só que você, ao invés de soltar uma alma da prisão de Satanás, que está lá com essa enfermidade, com esse espírito de enfermidade, você faz outras coisas. Você solta o seu animal que está preso. Você faz coisas que você não devia fazer no sábado. E você aponta para mim, que estou curando no sábado. Então nós não podemos ser hipócritas. Então, se a gente vê alguém fazendo uma coisa que nós sabemos que nós também estamos errados, tira primeiro a trave do teu olho. E então ajuda o irmão a tirar o cisco. Amém, amados? Temos que tomar cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Olha o que a Bíblia diz, Romanos, capítulo 2, versículo 1. Vamos lá? Romanos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó: portanto, é inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Então, irmãos, como que nós vamos julgar? Como que nós vamos dar sentença para alguém se nós fazemos também? Como? Que moral nós temos, né? Qual é a moral que eu tenho para corrigir alguém se eu faço igual? Não tem moral para isso, né? Então eu preciso me arrepender primeiro, para que eu vá lá e ajude o meu irmão naquela fraqueza que eu também tinha, mas que eu me arrependi, que eu pedi perdão a Deus. Entendi isso. Amém. E é isso que Deus espera de nós. Veja o que eu vou dizer para você. Deus não espera de nós a perfeição. Deus espera de nós o quebrantamento. Quando a gente reconhece que a gente erra também e que a gente precisa de misericórdia também e que, meu Deus, meu irmão também está fazendo o que eu estava fazendo, mas eu vou lá ajudá-lo. Não condená-lo, mas ajudá-lo. Você pode dizer amém. Amém. Isso é o que Deus espera de nós. Veja o que está aqui em Lucas, capítulo 18. Vamos lá. Lucas, glória a Deus, capítulo 18. Amém? Diz assim, ó, Lucas 18, do versículo 10 ao versículo 14. Estou na primeira coisa que nós temos que observar. Não seja hipócrita. Olha lá. Lucas 18, versículos do 10 ao 14. Diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos vigiar, para nós não cairmos no erro de nos julgar melhor do que o outro. O outro errou, então nós somos os corretíssimos e vamos lá corrigir o erro do irmão. Não, porque nós também temos defeitos. Amém, amados? Todos temos. Todos. A Bíblia diz: todos temos, todos pecamos. Se alguém diz que não peca, é o quê? Mentiroso. Então, nós erramos, irmãos. Nós erramos. Agora, Deus deseja que nós nos quebrantemos, ou seja, que nós reconheçamos os nossos erros, para que Deus possa trabalhar em nós. E depois de trabalhar em nós, nós possamos ajudar outros. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós não podemos nos esconder ou esconder os nossos próprios erros, apontando para o do outro. Então, tipo, para tirar o foco de você, você acusa o outro. Toma cuidado com isso. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos agir
como se nós fôssemos perfeitos, porque nós não somos. Perfeito só Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, primeira coisa que eu preciso observar, o que é? Fala aí pro teu irmão, não seja o quê? Hipócrita. Não seja hipócrita. Não finja ser o que você não é. Seja você mesmo. E o Senhor vai te ajudar a enxergar os seus defeitos, a trabalhar neles. Então você vai poder ajudar outros. Amém, queridos? Segunda coisa, glória a Deus, que nós precisamos observar. Bota aí, Naná, para nós. Sabe o que é? Vem cá para eu te falar. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências. Nós erramos muito porque muitas vezes nós julgamos pelas aparências. Isso é muito sério. Toma cuidado com as aparências. Porque, olha, a pior coisa que tem é quando a gente faz um negócio porque parecia que era e depois não era. Tinha um remédio que era assim, né? Parece, mas não é. Não é? Ó, nós temos que ter muito cuidado. Não se deixe levar pelo que parece. Procure conhecer realmente que situação é aquela. Procure conversar com a pessoa para entender. Se for um problema entre duas ou mais pessoas, entenda a situação de todas. Nunca tome uma decisão baseada em ouvir só um lado. Sempre ouça os dois lados, ou os 3 lados, ou os 10 lados. Mas você não pode tomar uma decisão porque ouviu só um lado. Porque quando você ouvir o primeiro, é igual aconselhar casal, né? Você vai ouvir o marido, você acha que a mulher dele é uma bruxa, né? Misericórdia, que mulher terrível. Aí você vai ouvir a mulher, você acha que o marido é um bruxo. Então, por isso que você tem que ouvir os dois lados, para que você encontre um equilíbrio e ajude os dois a enxergarem o todo, a verem as suas traves antes, para pedir para Deus trabalhar em suas próprias traves, para então ajudar um ao outro a tirar os seus ciscos. Amém? Que Deus nos ajude. Amém? Em nome de Jesus. Olha só, cuidado com as aparências. Nós podemos decidir errado e julgar errado quando nós olhamos a aparência. Lembra de Samuel, quando foi ungir Davi? Quando ele chegou lá, vamos ver o que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi lá. Abra aí, vamos lá, Naná. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, vamos lá? Eu vou ler só um versículo, mas eu vou contar a história, tá bom? Para você que não conhece ou você que quer revisar a história. Aqui a história é o seguinte, olha aqui para mim, ó. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus havia rejeitado o rei Saul, porque Saul estava em rebeldia, em soberba, enfim, muito arrogante. Deus queria tirar o reino dele e dar para outra pessoa. E Deus chama o sacerdote, que era profeta, chamado Samuel, e falou: Samuel, é o seguinte, você vai lá na cidade tal, e você vai na casa de um homem chamado Jessé, e lá, na casa desse homem, um dos filhos dele, vai ter uma pessoa lá que eu vou te mostrar, que eu vou ungir como rei no lugar de Saul. E aí Samuel obedeceu e fez tudo certinho. E se você ler o capítulo 16, no início, você vai ver que ele fez tudo certinho. Ele falou que ia pro sacrifício, ele fez tudo certo. E depois ele foi lá na casa do Jessé para almoçarem juntos, comerem juntos. E a Bíblia diz que quando ele chegou e se sentou, que quando ele viu Eliabe, que era o irmão mais velho de Davi, ele falou: esse é o ungido do Senhor. Quer ver o que aconteceu? Olha aí, ó. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim, ó: porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Aleluia! Nós erramos quando nós julgamos pela aparência. Então toma cuidado, né? Porque nem sempre o que parece é de verdade. Amém? Glória a Deus. Então temos que tomar cuidado. Ouça os dois lados. Procure analisar a situação antes de sair julgando já e falando um monte de coisa. Porque nós temos uma tendência a já sair passando a régua e dando a definição, né? Mas o grande segredo está em ouvir tudo, analisar tudo, comparar com a palavra e aí sim, emitir uma opinião se for o caso. Amém, amados? Olha lá. Olha o que a Bíblia diz, João 7. Vamos lá? João, capítulo 7. Glória a Deus. João 7, versículo 24. Vamos lá? Versículo 24. João 7,
24. Diz assim a palavra, ó. Tô abrindo aqui. Ai, cheguei, achei. Olha o que diz aqui. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai. Aí a Bíblia está mandando julgar. É o próprio Senhor Jesus falando. Olha isso. Tá vendo como a gente pode julgar evidências, só que tem que julgar como? Julgai segundo a reta justiça. É o próprio Senhor Jesus falando. Então, viu? Lá atrás ele estava falando para não julgar a intenção do coração, mas aqui ele já fala, julgue segundo a reta justiça, ou seja, julgue as evidências, mas pela palavra, pela reta justiça. Amém? Glória a Deus. Então, amados, não julgue pela aparência. Cuidado, cuidado. Muita gente, pela aparência, começa a falar mal das pessoas, falar mal do irmão, falar mal. Tem mulheres que falam mal dos seus maridos, tem maridos que falam mal das suas esposas. Não faça isso, querido. Não faça isso. Ore ao Senhor, converse com o seu cônjuge, converse com o seu irmão, não fale mal dele. Você pode estar errando. Olha o que a Bíblia diz aqui. Tiago, capítulo 4. Vamos lá? Tiago, capítulo 4, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Esse versículo é lindo também. Tiago, capítulo 4, verso 11. Diz assim a palavra, ó. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então a Bíblia está dizendo, não faça isso. Quem somos nós, irmãos? Quando vier aquele desejo, sabe? Aquela vontade de falar mal do irmão? Que ele falou uma coisa que você achou errado, porque ele fez uma coisa errada, porque ele sumiu da igreja. Sabe assim? Quando dá uma vontade, a gente dá uma estigmada no irmão, tipo passar uma régua no irmão, sabe assim? Quando acontecer isso, ore por ele. Amém, igreja. Quero ouvir você dizer amém aí onde você está. Ore. Ao invés de você julgá-lo, criticá-lo, falar mal dele, ore por ele. E aí sim, você vai ver o resultado de Deus na vida do seu irmão quando você ora. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia nos adverte a isso. Nós temos que tomar cuidado. Eu ouvi uma história sobre uma mulher. Escute isso. Quantas vezes nós fazemos isso? A história conta, né, de uma mulher que morava numa casa e a cozinha dela tinha uma janela de vidro maravilhosa, uma janela enorme de vidro, e ela ficava lavando louça e olhando pela janela, lavando louça e olhando pela janela. Estava lá olhando pela janela, estava lavando a louça. E tinha uma casa ao lado, que era a casa da vizinha. E todo dia de manhã, quando ela estava lá lavando a louça do café da manhã e olhando pela janela, ela via a roupa da vizinha estendida na corda. E ela olhava e dizia, meu Deus, misericórdia, que mulher porca, que roupa encardida. E todo dia ela olhava e falava, meu Deus, que coisa horrorosa. Que mulher, mas vou ter que ensinar essa mulher a lavar roupa, gente. Essas mulheres aqui do Rio de Janeiro não sabem lavar roupa. Conhece alguém que fala isso? Pois é, essas mulheres não sabem lavar roupa. Meu Deus, até um dia que alguém disse para aquela mulher, no dia que ela estava lavando louça, e olhando pela janela, pelo vidro da janela e vendo lá a roupa da mulher encardida, alguém falou, não, a roupa dela não está encardida, é o vidro da sua janela que está sujo. O vidro da sua janela está embaçado. Quantas vezes a nossa lente por onde nós estamos olhando está embaçada e então nós erramos. Erramos no julgamento. Temos que ter muito cuidado com isso, porque nós podemos errar. Parecia encardida, mas na verdade era o vidro que estava sujo. Conta-se ainda, tem um livro que fala sobre um outro exemplo, que fala sobre um homem que pegou um trem com seus filhos. E ele estava no trem com os filhos, e as crianças estavam falando alto, estavam fazendo um pouco de bagunça, falando alto no trem. E um homem que estava vendo aquela situação começou a ficar indignado, não com as crianças, mas com o pai, porque o pai não falava nada, ficava parado, olhando as crianças e não falava nada. E aquilo foi demorando meia hora, 40 minutos naquele trem, e aquele pai não falou nada, até que o homem levantou e falou, meu amigo, você não vai corrigir seus filhos? Que absurdo! Você é um pai que não dá atenção, você não tem que chamar a atenção dos seus filhos? E o pai, olhando para ele, com um olhar distante, disse para ele, o que você diria para os seus filhos que estão voltando do enterro da mãe? Então, muitas vezes, nós julgamos as pessoas e não sabemos o que elas estão passando.
Tome cuidado com isso. Nós não sabemos o que as pessoas passam, irmãos. A gente não tem ideia. E muitas vezes nós somos severos no julgamento, porque nós não pensamos que ela terá um justo motivo para estar daquela forma, ou que ela está passando uma crise muito grande, ou que ela está com uma fraqueza e é por isso que ela está agindo assim. E ao invés de nós orarmos e ajudarmos, nós atacamos e condenamos. Que o Senhor nos ajude e nos livre desse pecado. Eu posso ouvir um amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então a primeira coisa que eu preciso observar quando eu for emitir uma opinião sobre algo ou alguém, não seja hipócrita. Segundo, cuidado com as aparências. Vamos ver o terceiro? Vamos lá? Terceiro, vamos lá? Não adote 2 pesos e 2 medidas. Não adote 2 pesos e 2 medidas. Tem pessoas que adotam. Vou explicar o que é isso. Sabe o que é isso? Se eu fiz uma coisa errada, eu quero misericórdia para mim. Mas se o outro fez errado, eu quero condenação para o outro. Então, para nós, misericórdia quando a gente erra. E para o outro, condenação? Por que isso? 2 pesos, 2 medidas, isso é pecado. Sim, sim? Não, não. Nós não podemos ter 2 pesos, 2 medidas. Do jeito que eu tratei o outro, eu também vou ser tratado. Está preparado? Com a mesma medida que julgardes, você vai ser medido também. Então eu não posso ter 2 pesos, 2 medidas. Misericórdia para mim e condenação para o outro? Que história é essa? Nós não podemos. Amém? Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ver um exemplo disso? Olha a sabedoria que o profeta Natan teve quando ele chama Davi para uma conversa. E por ele saber que Davi iria clamar misericórdia por ele, mas na hora de julgar ele seria extremamente duro, Natan inverte a conversa e conta para ele uma história que ele mesmo estava vivendo, mas não sabia, porque tinha uma trave, não estava enxergando a trave. Olha isso. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos lá? 2 Samuel, glória a Deus. Capítulo 12. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 12. Versículos de 1 a 7. Veja só como nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas, irmãos. Nós precisamos usar a mesma coisa. Se você teve misericórdia de você, querido, e se você clama por misericórdia, tenha misericórdia do outro também. Amém. Glória a Deus. Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Diz assim, ó. Vamos lá. Ai, meu Deus, abri errado aqui. Agora sim. Vamos lá. Diz assim, ó. E o Senhor enviou Natan a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, veja isso, e lhe preparou para o homem que viera a ele. Então você entendeu aqui? Tinha um camarada que era riquíssimo e tinha um monte de ovelha, e tinha outro que era pobre, só tinha uma. Aí o camarada rico recebeu uma visita, ao invés de pegar uma ovelha dele lá que ele tinha 50, ele pegou do cara que só tinha uma. E aí Natan falou: olha, aconteceu isso aqui no teu reino. Tá lembrando dessa história, irmãos? Davi tinha quantas mulheres ele quisesse, porque ele era o rei. E ele quis a mulher de Urias. Uma mulher que já era de outro, não podia ser dele. Mas ele quis a de Urias. Só que Natan não foi falar isso pra ele: ó, você pegou a mulher do outro, não. Natan contou uma história pra ele, falou: isso aconteceu aí no teu reino, ó. O que você faria? Aí olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu. Olha como nós somos bons juízes, irmãos. O furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadriplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Aí, segura essa aí, versículo 7. Então disse Natan a Davi: tu és este homem.
Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi, rei, sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. E aí você vai ler o resto, porque não vai dar tempo aqui na escola bíblica. E aí Deus chama a atenção dele e Davi se arrepende. A Bíblia diz nos versículos seguintes que Davi diz, eu pequei, eu errei. Agora veja isso, Natan usa uma alegoria para fazer Davi enxergar o erro. E Davi só enxergou porque era no outro. Lembra da casca de feijão que a gente só vê no dente do outro? Davi só enxergou porque ele falou, tem um homem que era rico, fez assim, assim, assado com um homem pobre. E Davi falou, quem é esse camarada? Quem for que fez isso tem que pagar com a morte. Esse homem tem que ser sentenciado à morte. Se Natan tivesse falado que era o próprio Davi, você acha que ele teria dito isso? Então nós não podemos ter 2 pesos, 2 medidas. Então Davi sentenciou, aí Deus veio, trouxe uma palavra através de Natan, Davi se arrepende e a sentença vem sobre Davi. E aí você vai ver, a partir daqui, uma série de coisas vão acontecer na família de Davi, mas esse é um outro estudo, né? Que acontece consequência dessa atitude aqui que Davi teve. Porque quando a gente faz uma coisa errada, irmãos, Deus, ele nos perdoa quando a gente se arrepende, mas a consequência está lá. A consequência está lá e nós vamos ter que ser fortes em Cristo para viver as consequências daquilo ali, porque vai ser para o nosso crescimento. Nós já nos arrependemos, mas a consequência está lá. Igual uma pessoa que mata, ela matou, ela se arrependeu, mas ela tem uma consequência. Qual é? Ela tem que ser presa. É a consequência. Precisa ser assumida. Ela já foi perdoada por Deus, porque ela se arrependeu, mas ela precisa cumprir a sentença dela. Ela precisa assumir a consequência do ato. Entende isso? Então, Davi é um exemplo clássico, Davi e Natan, de muitas vezes a gente só enxerga misericórdia para a gente e para o outro a gente sentencia a morte. Então isso é muito sério, né? Amém? Temos que ter muito cuidado. Olha um outro exemplo que a Bíblia fala aqui, e muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar os nossos próprios defeitos. Muitas vezes nós pedimos muito misericórdia para nós, mas quando a gente tem que exercer misericórdia para o outro, a gente não exerce. Olha só esse exemplo aqui. A parábola do credor incompassivo, tá lembrando? Vamos lá ver. Mateus capítulo 18. Olha só o que a Bíblia fala aqui, ó. Mateus capítulo 18, versículos 23 a 30. Olha só o que a Bíblia fala. Isso é muito sério, hein? Eu vou ler só esses versículos aqui. Poderia ler outros, mas não vai dar tempo. Já estou assim no finalzinho já, tá bom? Amém? Ó, Mateus 18, de 23 a 30. Diz assim, ó. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, já falei aqui na escola bíblica, 10.000 talentos era muito dinheiro, muito mesmo. Eram milhões no dinheiro de hoje. Aí olha só, tinha um servo lá que devia isso tudo para o senhor dele. Aí o 25. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Pediu o quê? Misericórdia. Porque o erro era dele. Olha aqui, ó, versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, olha que coisa. Ele clamou misericórdia por ele mesmo. Agora, escuta isso. Quando ele teve que exercer misericórdia, olha o que ele faz. Vamos ver? Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Irmão, 100 dinheiro não é nada. Não devia nada, praticamente nada. Para quem foi perdoado de 10.000 talentos, né? Devia 100 dinheiro. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, mesma cena. Lembra disso? Só que agora ele está do outro lado. Rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Versículo 30 para fechar. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. 2 pesos, 2 medidas. Para mim, misericórdia. Para o outro, prisão. Condenação. Então nós temos que ter cuidado. Nós precisamos exercer misericórdia. Não adote 2 pesos e 2 medidas. Amém, amados? Então, primeira coisa que nós precisamos observar: não seja hipócrita. Segunda coisa, cuidado com as aparências. Terceira coisa, não adote 2 pesos e 2 medidas. Já vou para a quarta coisa para encerrar. E antes de ir para a quarta coisa, eu quero chamar a sua atenção para o olhar de Deus sobre nós. Deus nos olha
com um olhar de misericórdia. Então, antes de julgar, se eu sei que há um Deus que já me julgou com misericórdia, eu preciso fazer o mesmo. E para eu conseguir exercer misericórdia para alguém, eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa. Chama-se empatia, quando você se coloca no lugar do outro. Isso é muito importante para que você não erre. Quando você se coloca no lugar de alguém, você consegue perceber sob o ângulo daquela pessoa, o que levou aquela pessoa, por que aquela pessoa está daquela forma, por que está tão triste, por que aquela pessoa não fala com ninguém, por que aquela pessoa daquela forma. Antes de julgá-la, eu vou compreendê-la. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. À medida que julgamos, receberemos igual julgamento. Se eu julgo com justiça, receberei justiça. Se eu julgo com misericórdia, receberei misericórdia. Se eu julgo com dureza, também receberei um duro juízo. Amém, amados? Cuidado com o juízo. Cuidado. Amém? Você já observou que existem coisas que nos outros a gente diz que é defeito, mas em nós é qualidade. Vou dar um exemplo, tá? Vê lá se você conhece alguém assim, ó. Uma pessoa que fala demais, fala pelos cotovelos, brinca, fala. Quando a gente é assim, a gente diz que é porque a gente é muito comunicativo, nós somos muito positivos, comunicativos, verdadeiros, animados. Mas quando alguém é assim, a gente tem uma tendência a dizer, aquela pessoa intrometida, liguaruda, fala pelos cotovelos. É ou não é? E ao contrário também. Se alguém é mais sério, é mais calado, não se coloca muito, se somos nós que somos assim, a gente vai dizer, não, eu sou muito prudente, sou maduro, eu não costumo ficar falando besteira, eu sou muito prudente. Mas se é no outro, a gente diz que é metido, antipático, não é verdade? Então nós temos uma tendência a enxergar muito o defeito do outro, mas muitas vezes nós somos daquele jeito ali. Entende isso? Então nós temos que tomar cuidado para que a gente não peque. Porque se a gente começar a julgar o outro, sem se deixar passar pelo trabalho de Deus em nós vamos errar muito. E Deus nos livre disso, amém? Então, primeira coisa que eu preciso observar, não seja hipócrita. Segundo, cuidado com as aparências. Terceiro, não adote 2 pesos e 2 medidas. E quarto e último, para acabar, eu vou liberar você aí, em nome de Jesus, amém, amados? Vamos ver? Quarta coisa, Naná, ajude, não condene. Diga aí para a pessoa que está perto de você, ajude, não condene. Isso. Precisamos ajudar as pessoas e não condenar. Escute isso, ajudar não é concordar com o erro. Ajudar é levar a enxergar o erro. É diferente. Então, quando eu ajudo, eu não estou concordando. Eu estou ajudando a enxergar o erro para que aquela pessoa seja livre dele. Amém, amados? Ajudar é mostrar o erro pela palavra e com amor. É quando você vai falar pela palavra, com amor, e não com condenação, mas com amor. Amém, queridos? Vamos ver isso? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Glória a Deus. Diz assim a palavra, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Olha o que diz Colossenses, capítulo 3. Vamos lá. Colossenses 3:12. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Diz assim, ó, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Está preparado para não apontar o erro do teu irmão, mas para ajudá-lo? Amém? Depois de tirar a trave do teu olho, ajudar a tirar o cisco do meu? Depois de eu tirar a minha trave, eu quero ajudar você a tirar o cisco. Amém, amados? Precisamos nos corrigir primeiro, diante de Deus, e depois ajudar e não condenar, através da palavra e do amor, ao nosso irmão, aquele que está próximo de nós. Amém? Olha o que diz João. João, capítulo 8, as palavras do Senhor aqui, ó. Senhor Jesus, João capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Quando você ajuda pela palavra o seu irmão, você está ajudando para que ele seja liberto, para que haja libertação. A palavra traz libertação e é o Espírito Santo que vai te ajudar a ajudar outros. Você crê nisso? Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus. E nós estamos acabando aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Glória a Deus. Diz assim, ó. 1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo penetra todas as coisas. Então o Espírito Santo vai penetrar o coração para falar, para corrigir, e vai usar você para isso. Quando você souber usar, ajudar sem condenar, o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E quando você ajuda alguém que está errado, que está fazendo uma coisa errada, a se corrigir, porque você não o condenou, mas o ajudou, a Bíblia diz que você ajudou a cobrir uma multidão de pecados. Olha o que a Bíblia diz. Tiago, capítulo 5, versículo 20. Diz assim, ó. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que coisa linda, né? Amém? Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo nos dê poder para que possamos não agir com hipocrisia, para que possamos não agir pelas aparências, para que não tenhamos 2 pesos e 2 medidas, e para que possamos nos levantar como ajudadores e não como condenadores dos nossos irmãos. Amém, amados? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos revista da sua fortaleza, que a graça e a misericórdia estejam sobre nós, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.